Alô, meus queridos, mais uma vez nós voltamos a fazer um vídeo maravilhoso. Eu entendo que o Senhor está nos proporcionando neste tempo, né? Porque eu não esperava que os vídeos fossem se desenvolver nesse rumo, mas é como que quem está arrumando as malas. Então vamos arrumar as malas. Está de malas prontas para entrarmos na Terra Prometida. E hoje nós vamos ver um texto. Vou ler aqui um texto para a gente começar. Aqui no livro de Números, capítulo 36, no versículo 6. Vamos ler? Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se case na família da tribo de seu pai. Muito bem, aqui nós vemos o casamento das herdeiras, né? É uma situação que surgiu. A gente vai lá no começo e nós vamos ver que o Senhor, preparando o povo para entrar na Terra Prometida, Ele preparou tudo, né? Ele orientou tudo com detalhes, muito detalhe mesmo, ali pertinho do povo, e orientou para que as tendas fossem instaladas à frente da tenda da congregação, as tribos, né? Cada tribo ali, ao redor da tenda, tudo direitinho. E assim fizeram, como o Senhor ordenou, né? Mas quando chegou lá na frente, depois de tudo que o Senhor já tinha mandado fazer, surgiu uma situação nova, que não tinha orientação para ela. É que morreu este moço, Zelofeade, e ele não tinha filhos, só tinha filhas. Então ficou uma situação difícil, porque aquela sociedade que o Senhor estabeleceu ali, ela era paternalista, né? Ou seja, ela era e é, né? Os homens seriam os cabeças das famílias. Então, ali, aquelas 4 mulheres que ficaram sem o pai, ficaram, então, a herança ficou sem direção certa, né? Então, eles recorreram a Moisés para que Moisés orientasse a eles como fazer. Moisés, então, orientou isso que nós lemos, né? Que as filhas de Zelofeade se casassem com quem bem quisessem, contanto que fosse dentro da tribo dela, do pai dela, né? Seu pai. E assim também já ficou ali estabelecido que outros casos seguiriam a mesma linha, né? E assim foi. E nós ficamos vendo alguns detalhes que o Senhor nos mostrou enquanto nós fazíamos o culto, que achamos assim muito interessante, que se aplica muito para o momento que nós estamos vivendo, né? O Senhor estabeleceu tudo estava correndo normal, tudo pronto para entrar na terra, nos últimos preparativos, e surge essa situação que foi necessário, então, ir a Moisés. E nós vemos ali como o Senhor ordenou a Moisés, né? Fazer tudo direitinho para as mulheres casassem dentro da tribo de seus pais, para que a herança não ficasse de tribo em tribo e acabasse se dissolvendo e até se perdesse, né? Então, nós vemos aqui que tem uma lição para nós neste detalhe. A herança para eles ali era física, né? Para nós já é espiritual, para a igreja é espiritual esta herança. Então, é propósito do Senhor que a herança ela permaneça na família, na tribo ali, que ela não se dissolva. Isso para que a tribo não empobreça, né? Para que nós não venhamos a empobrecer,
e também para proteger as mulheres. Esse detalhe da tribo não empobrecer, da família não empobrecer, que fala da família como igreja, né? Que é o que nós somos, né? E é propósito do Senhor que a herança que Ele tem dado, todos os valores que Ele tem dado para a igreja, Ele não diminua, mas Ele cresça. Então, para isso, é importante que os nossos filhos, tanto os filhos carnais, né, filhos de sangue, e particularmente os filhos espirituais, eles não empobreçam, eles não diminuam, mas que ele cresça. E como nós vemos, meus queridos, tem havido assim uma grande perda nessa área. Muitas vezes as famílias não têm zelado pela qualidade, pelo bom ensino. As famílias, a própria igreja, que é uma coisa que é bem ligada, né? Família, igreja, família. Então, nessa falta de interação, tem havido muitas perdas, né? Às vezes os filhos são perdidos pelo meio do caminho, os filhos são a herança. A igreja tem sido muito empobrecida nessa área, porque, como nós vemos, acaba dissolvendo a herança, acaba ficando muito fraca, muito vulnerável à estrutura da igreja, né? Porque não houve investimento adequado na vida dos filhos espirituais. Então, isso é uma coisa que nós precisamos estar atentos, todos aqueles, como pais, como avós, como toda a igreja e a congregação, com os nossos pastores. Nós precisamos estar atentos a isso aí, orando para que o Senhor mude esta situação, né? Que nós possamos adquirir uma herança de melhor qualidade para o sustento da obra do Senhor. Então, nós, deixando essa parte por aqui, nós vamos, dá licença, ver aqui que eles recorreram a Moisés. E aqui nós vimos uma coisa muito importante, de certa forma, bastante grave, porque o Senhor, desde o princípio, ele já colocou Moisés ali como líder, e quando ele já estabeleceu que Moisés não iria entrar na terra, mas já estabeleceu aqueles que iriam entrar. Então, é propósito do Senhor que o seu povo tenha uma liderança organizada, uma liderança segura, para que possa cuidar do povo, né? E esses dias nós temos visto muitos comentários, muitos posicionamentos de pessoas individualmente, e até de líderes já desta nova, digamos, esta nova categoria de igreja, né? Que é a igreja sem pastor, que é a igreja que não contribui com os dízimos, e alguns até se gloriam de serem uma igreja de acordo com a palavra. Então, nós podemos ver aqui nesta passagem, nisto que o Senhor tem nos revelado, nos mostrado bem claro, que isto não está correto, porque o Senhor, assim como ele deixou ali os substitutos de Moisés, para a igreja, há uma liderança estabelecida pelo Senhor. Estava lendo aqui no livro de Efésios, capítulo 4, que diz que, acho que eu anotei aqui, não anotei, capítulo 3, 5. Não, desculpa, eu vou deixar para trás essa parte. Mas é o seguinte, o Senhor estabeleceu que a igreja
o Senhor criou a igreja com essa estrutura, de acordo com a vontade dele, estabeleceu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, doutores ou mestres, para conduzir a igreja de maneira segura. Nós vemos que esta parte ela tem sido também bastante desprezada. Graças a Deus já tem muitos que estão dando atenção, mas é até comum se ver no meio evangélico, de um modo geral, até assim uma certa ignorância a respeito desses servos do Senhor, e às vezes são até criticados, né? Nós vemos quando se fala de profeta, por exemplo, logo alguém pensa nas profetadas que acontecem no meio da igreja. Na verdade, eu creio que nós precisamos encarar isso com seriedade, porque não é assim. O profeta, o apóstolo, o pastor e os doutores e mestres, eles fazem parte destas pessoas que o Senhor estabeleceu para conduzir bem a igreja. E precisa que haja um reconhecimento destes ministérios no meio do povo de Deus, e como nós já vemos, como muitos já têm sido desprezados, há uma valorização muito grande dos pastores, né? Não se ouve falar de doutores, de mestres, do evangelista se ouve um pouco, mas são pessoas que ficam assim muito no anonimato, né? Não só no anonimato humano, digamos assim, mas as próprias instituições não têm valorizado estes ministérios e não têm investido, às vezes têm até reprimido. Isso tem havido muito prejuízo para a igreja. E nós precisamos orar e lutar para que isto mude, porque, conforme nós já vemos, tem havido bastante prejuízo e alguém às vezes até diz assim, estes apóstolos e profetas, particularmente, eles falam, é só lá no Velho Testamento, agora não tem mais, mas tem sim. Quem quiser ver lá no livro de Efésios, capítulo 4, vocês vão achar, e também no capítulo 3, nós vamos achar o Efésios é capítulo 4, versículo 11, que fala dos ministérios. Ele mesmo deu alguns para apóstolos, profetas e tal. Vocês podem ler lá. E o outro que fala que antigamente não havia isso, o sentido da expressão é essa, mas hoje o Senhor tem dado, tem se revelado através dos seus santos apóstolos e profetas. Então, são duas categorias de servos que precisam ser valorizados. Valorizados não no sentido de ser exaltados, e dar títulos para eles, mas estarmos atentos àquilo que o Senhor está fazendo, porque estes servos estão aí no meio do povo de Deus. Os apóstolos, conforme nós já nos informamos, eles levam as informações da terra para o céu. E já os profetas, eles trazem as informações de Deus para a igreja. Então, nós podemos ver que se não há um reconhecimento deste ministério no meio do povo de Deus, há muito prejuízo. Vamos orar e nós cremos que o Senhor quer corrigir isto. Se você é pastor, se você é líder, nós pedimos encarecidamente que você veja isso, porque não é coisa do Velho Testamento, são coisas que estão escritas para o Novo Testamento. E é mais uma coisa assim que tem trazido bastante prejuízo para a obra do Senhor, o reconhecimento destes ministérios, não só dos apóstolos e profetas, mas
eu fiquei pensando um pouco sobre, já existe essa tendência, essa intenção que está sendo divulgada muito, a críticas à igreja com pastor, com profeta, volto a repetir. Eu fico pensando assim, meu Deus, como será esta igreja? Sem pastor, sem apóstolo, sem profeta, sem os doutores, sem os evangelistas. Que igreja será esta? Eu não tenho nem ideia. Mas, como a gente sabe que o inimigo, quando ele semeia para valer, né? Ele é eficaz. A palavra de Deus fala da eficácia de Satanás. Então, ele tem muito prazer em que isto cresça e realmente é difícil até se imaginar como funciona uma igreja dessa, né? No entanto, eu posso dar um conselho para você que de repente pode estar assim meio confuso com tantas situações difíceis e a questão da pandemia, muitas pessoas ficaram sem congregar muito tempo e não se sabe aonde isto vai parar, né? Mas é uma coisa que nós precisamos dar atenção, nós precisamos da orientação do Senhor. O Senhor não quer que cada um seja seu próprio pastor, seu próprio profeta, o seu próprio líder, assim, neste nível, né? Então, nós vamos estar orando, vamos estar atentos, para que isto não traga maior prejuízo, né? Porque nós sabemos que esta linha de comportamento, ela tende a crescer, junto com as outras dificuldades que têm se ajuntado no meio do povo de Deus, isto tende a crescer mais e mais. E vamos ter cuidado com isso, e é uma coisa que se resolve especificamente com santificação e oração, porque é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus quem dirige a cada um de nós individualmente, né? Para que Ele nos conduza, para que nós não fiquemos desfocados da palavra de Deus. Bom, o que eu tinha para trazer neste vídeo era isso, né? Um assunto que eu particularmente acho de suma importância. Quero pedir a você que está assistindo que divulgue, vamos intensificar nosso trabalho na obra do Senhor. E isto nós aqui não estamos fazendo apenas um vídeo para nos distrairmos, mas estamos colaborando com a obra de Deus. E você, ao divulgar, você também estará colaborando com a obra de Deus, inclusive pedindo que deixe o seu like, porque o YouTube, ele reconhece através do like que o assunto, o vídeo é importante. Ele passa a divulgar mais o vídeo. Então, nós vamos parando por aqui, pedindo que você faça o seu comentário, que você se envolva cada vez mais na obra do Senhor, nos ajude, né, na divulgação destes vídeos, faça a sua inscrição e nós vamos parando por aqui e vamos estar atentos, caçando, né, procurando aquilo mais que o Senhor está querendo trazer para nós. Eu quero desejar a todos uma boa semana e a paz do Senhor Jesus.